daqui. Eu sou o Machu Picchu e esse é o meu canal de vlogs. Eu raramente começo os vídeos desse jeito, mas esse vai ser mais um desabafo do que um vlog. Eu confesso pra vocês que eu tinha desistido de gravar. Como tudo na minha vida, eu me vi em um lugar muito conhecido por mim, que é a ponte do desinteresse. No meio da semana, eu acho que eu gravei tipo segunda e terça, e as coisas mais diferentes do dia que eu fiz foi ir à academia, e depois disso me veio um desânimo, apesar de achar que tipo 20 pessoas se inscreveram aqui no canal, e eu acho isso que é muita gente, eu não acho que é pouco, mas de alguma forma eu comecei a desanimar, e aí nada do que eu fazia, que era o de sempre, ir à farmácia, lavar a farmácia, e chegar em casa, fazer comida, limpar a casa, coisas de sempre, mas que me divertiam a gravar, eu vi que não estava me interessando mais, e aí eu quase que parei de gravar, parando, né? Aí, na quinta-feira ou na quarta, uma amiga minha me arrumou um livro que chama A Cabeça do Santo. Quer ver? Aqui. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Tá dando pra ver? Acho que sim, tomara. Da Companhia das Letras. E eu comecei a ler ele. Um livro que me levou assim para um outro lugar. Se por um acaso você está acompanhando os vlogs aqui, você tem visto que até para ler eu ando meio disperso, não ando com muita vontade, eu começo um livro e paro. Comecei vários esse ano já e não consegui terminar. Aliás, o único livro que eu consegui terminar foi um de Gilmore Girls, que era basicamente o que eu assistia na série, não tinha nada muito diferente. E comecei com esse, e esse me levou para um outro lugar. Até então, eu nunca tinha lido um livro brasileiro que não fosse um clássico. Eu já li bastante livros de Machado de Assis, eu já li alguns da... Não, eu ia falar que eu já li da Clarice Lispector, mas mentira, eu comecei a ler, vi que era pesado demais e desisti, porque eu não estava no momento, então não li Clarice Lispector, mas conheço a Clarice, sim. Mas não são muito livros atuais, com uma pegada que não seja aquele clássico, com a outra época, né? Uma das coisas que me interessou muito nesse livro foi que a gente começa a história de um lugar muito comum para algumas pessoas, pelo menos para mim eu acho que para pessoas de classe baixa, né? É muito comum esse lugar de romaria, de pessoas que vão de uma a outra cidade caminhando por causa de um propósito. Eu que moro em Goiás, né? A gente tem muito isso aqui quando chega a época, não sei qual época do ano, mas muitas pessoas saem das suas casas e vão para Trindade a pé, assim, com um propósito de fé, com promessas que fizeram. Então, assim, isso é uma coisa muito próxima, pelo menos de mim, né? E já me pegou aí o livro neste momento, né? Conforme a gente vai avançando, a gente vai passando por várias outras características que eu acredito que pessoas como eu, acho que é mais a classe baixa mesmo, a classe média baixa aqui, a gente tem muito corriqueiro na nossa criação, né? Que são as nossas mães pedindo pra gente fazer coisas com propósitos divinos, tipo, falar não sei o que pra santo, orar, ir pra igreja, tipo, é uma situação que nem muitas das vezes não é a gente que acredita, não é a gente que tem fé naquilo, mas nós fazemos porque as pessoas que amamos fazem e a gente quer retribuir esse amor de alguma forma, que é fazendo o que essas pessoas, que é copiando o que essas pessoas fazem, até um certo momento também, que eu acho que todo mundo, quando chega numa idade X ali, para de seguir os critérios religiosos que são impostos pra gente, porque você começa a crescer, não é mesmo? E, enfim, a minha ideia para esse vídeo, para terminar este vídeo, eu vou ir narrando o livro, fazendo uma breve sinopse do que eu li, do que eu entendi, e vou tentar acoplar esses pensamentos e essa descrição do livro A Cabeça do Santo conforme eu vou desenhando, e vejo se vai ser um vídeo que vai dar certo, que vai ser legal pra gente assistir. Vamos lá?
Então a gente tem aqui como protagonista inicialmente esse Samuel, que é um rapaz que acabou de perder a mãe. 16 dias atrás ele havia perdido sua mãe. E a mãe dele fez um pedido para esse rapaz. Esse pedido era ir até a casa da avó paterna para conhecer sua avó e o seu pai. Esse Samuel, a gente ainda não tem noção disso, mas ele vai com um propósito meio oposto ao do que a mãe gostaria, do que o que a mãe pediu. Ele tá indo atrás da avó e do pai, sim, mas a ideia dele por trás disso não é realizar o desejo da mãe, o último desejo da mãe. Ele tá indo até a avó e o pai porque ele quer matar o pai dele. Essa mulher, a mãe dele, Marinha, morreu por causa de uma doença sexualmente transmissível, coitada. E esse Samuel acha que essa doença é do pai dele, que o pai dele passou essa doença para a mãe, porque esse pai falou que ia embora trabalhar e nunca mais voltou para casa. Foi comprar um cigarrinho ali e por lá ficou, nunca mais voltou. E esse menino, é claro, depois que descobriu que a mãe morreu de uma doença sexualmente transmissível, ficou muito revoltado, ele ficou muito transtornado e decidiu realizar o desejo da mãe para matar o pai dele, para vingar a morte da mãe dele. Só que, chegando nessa cidade, que eu não lembro o nome agora, Candeia, não sei, não vou lembrar, me perdoem. Podia pesquisar, podia, mas enfim, seguinte, né? Porque é a minha descrição aqui do que eu entendi, de como que foi o livro. E ele chega nessa cidade, que é uma cidade que tá devastada pelo tempo, ela não tem quase ninguém. Eu acho que tem, tipo, se tiver umas 3, 4 famílias é muito. E lá o primeiro contato que ele tem com essa cidade é de uma dona de um bar que chama Helenice. E ela tem uma filha que chama Madeinusa. E ele pede água ali pra ela, a menina dá água pra ele, só que a mãe logo, a Helenice enxota ele de lá, porque ele tá com umas vestes, tipo, ele tá parecendo um mendigo, coitado, a realidade é essa. E aí ele pergunta pra onde que é a casa dessa avó dele, e ele vai até a casa, e lá na casa a avó dele enxota ele do portão, manda ele ir pra não sei na onde, que lá ele ia ter uma guarita pra dormir porque ia chover. E essa velha enxota ele do portão, não dá nem um pouquinho de afeto, não quer nem saber, mesmo sabendo quem ele é, ela, enfim, essa velha enxota ele e joga ele para outro rumo. Lá onde esse menino vai, que a avó dele manda, é o tal lugar, a cabeça do santo. O que é essa cabeça do santo? Essa cidade tem um Santo Antônio gigante, e na minha cabeça esse gigante é do tamanho do Cristo Redentor, só que ele não tem a cabeça do santo está no chão. Então tem o Santo Antônio grandão, dos pés até os ombros, em cima até o pescoço, e a cabeça está no chão. Conforme vai passando o tempo, ele fica ali nessa cabeça durante um dia e pouquinho, e aí no dia seguinte ele encontra um menino lá que tá fazendo sapecagens, e aí ele fala para esse menino ajudar ele, senão ele ia contar pro pai desse menino o que ele tava fazendo lá na cabeça do santo, que eram umas sapecagens. E aí esse menino começa a ajudar esse Samuel. Esse Samuel, ele ouve orações dentro da cabeça do santo. Ele tá lá morando nessa cabeça do santo, e aí conforme as pessoas vão rezando pro Santo Antônio, que de certo é um santo casamenteiro, se ele não for, mas eu acho que é, vocês me perdoem porque eu não sou católico, então não conheço muito de santos, mas aí ele ouve as orações que as mulheres fazem para esse Santo Antônio. E vai bem, coisas acontecem, ele ouve a oração de Madeinusa, que ela é apaixonada pelo médico da cidade, e acaba que ele vê uma oportunidade nisso, junto com um colega Francisco, que foi o menino que foi pego fazendo as pecagens dentro da cabeça do santo. Eles criam ali um planinho junto, e o que eles fazem? Eles casam a Madeinusa junto com o médico, fazem ali uma tramóiazinha, e os dois acabam se casando perdidamente apaixonados. A partir
Até aqui na história eu achava que era meio que uma coisa muito comum da narrativa brasileira, de você rezar pra santo e tudo mais. Acho que era uma narrativa que não tinha me pego muito ainda, eu tava indo confiando que ficaria bom. E a partir desse ponto realmente a coisa começa a desandar e ficar melhor. O que acontece? Madeinusa e o doutor, o médico da cidade, se casam, apaixonados, né? E começam a falar que foi a voz, o mensageiro de Santo Antônio que casou eles. E o que acontece? Esse boato de que o Samuel é o mensageiro de Santo Antônio começa a vazar para tudo quanto é lado. E a cidade se torna uma espécie de catedral de Santo Antônio. Todo mundo começa a ir para lá e ir atrás de Samuel, porque Samuel, ele tá fazendo as vontades do santo casamenteiro, ele tá casando todo mundo, ele tem o poder de Santo Antônio, ele pode conversar com Santo Antônio e isso e aquilo. E aí a gente entra numa parte da história que é muito interessante, que se você pegar as nuances assim das coisas, que a gente começa a trabalhar muito a comercialização da fé. Que Samuel, até então, ele realmente ouve as orações das mulheres que querem casar, que oram para Santo Antônio, mas ele usa disso para começar a ganhar não só fama, porque ele não busca diretamente a fama, mas ele quer dinheiro, ele quer uma maneira de se sustentar, e ele faz isso vendendo a ideia de que ele é o mensageiro de Santo Antônio, e de que ele está casando as pessoas. E aí eles começam a transformar isso num grande negócio. Junta ele com o radialista da cidade, junta ele com o padre da cidade, esse menino Francisco, e vira tudo um grande comércio em cima do santo casamenteiro. Nada muito diferente, a gente vê aí que a comercialização da fé é uma coisa muito comum em todo tipo de religião. Não vamos entrar muito nesse mérito, mas aqui a gente tem uma pequena criticazinha assim. Por quê? Porque a partir desse ponto em que a fé foi comercializada e virou um grande negócio, a cidade deixou de ser pequena, deixou de ser uma cidade esquecida e virou um ponto muito famoso daquele lugar ali onde eles, né, vivem. Com isso e com base nisso, a gente começa a descobrir o que aconteceu para aquela cidade ser uma cidade tão deserta, para ter tanta pouca gente naquela cidade. Vai e vem, descobertas daqui, descobertas de lá, a gente consegue entender as coisas que vão acontecendo, os boatos que levaram a cidade a ficar tão deserta daquele jeito e o porquê o prefeito daquela cidade nunca fez nada para tentar recuperar a boa fama da cidade. Com base nisso, a gente ainda se desenvolve ali num pequeno romance que é o de Samuel com uma mulher secreta que, ao invés de rezar para Santo Antônio, ela tá ali todos os dias, 5 horas da manhã e 6 horas da tarde, cantando uma música que serve como uma oração para Santo Antônio. Eu não sou o cara mais espertalhão em leituras, assim, acho que o meu senso crítico, ele não é um senso crítico muito aprimorado para falar mal, para criticar uma obra, mas eu me vi mais interessado na situação econômica e comercial da história sobre o Samuel, aí, os amigos dele, o prefeito e toda essa bagunça, do que no romance, que pra mim foi só uma cerejinha no final do bolo, assim, sabe? Porque é interessante como essa história vai se desenvolvendo. A gente já tinha tido um pouquinho desse desenvolvimento, desse pezinho nesse mistério romântico aí, que, enfim, no final se revela toda uma história à parte da história principal, que é interessante, mas não me pegou muito. Eu acho que foi, tipo assim, uma coisa jogada muito de surpresa no final, apesar de que foi muito interessante descobrir por que a mulher tinha tanto ódio, no caso, assim, né? Falando por cima para que talvez vocês também se interessem em ir atrás do livro e comprar ele para entender as nuances do que eu tô querendo dizer, porque eu não sou o melhor em explicar as coisas ainda. Com base nisso, a gente consegue ter um fim na história e a história meio que deixa um final muito aberto pra gente, de que o Samuel encontra esse tal romance que
surge ali no meio da história, surge ali no meio da bagunça. A gente também tem o desenrolar da história familiar do Samuel com o pai dele e com a avó dele, que eu fiquei meio tipo assim, nossa, essa família dele, ela é assim, meio que trabalhada na bruxaria, né? Ou, não sei, talvez a religião católica tenha esse negócio de espíritos também, mas, assim, né, não posso falar muito. Foi um livro que me prendeu demais. E porque eu pensei, podia falar sobre ele e quem sabe seria divertido falar um pouco sobre esse livro. Porque foi um livro que conseguiu me retirar da ressaca literária e me levar para outro lugar. Que, apesar de eu achar que eu não estava querendo ler, que eu estava querendo ler grandes coisas, foi um livro brasileiro, um romance brasileiro que me tirou da ressaca e me levou a ler um livro, tipo, em 3 dias. Eu engoli esse livro. No mais, a gente fica por aqui. Pensei de narrar um pouquinho essa história, bem assim na minha cabeça, não tem um roteiro, eu fui falando o que foi surgindo na minha cabeça. Podia ter roteirizado? Podia. Mas eu pensei em fazer, tipo, no liga a câmera e fala mesmo, porque eu acho que tudo que a gente faz de início, a primeira ideia é sempre a melhor ideia. E do jeito que eu tô, eu acredito que se eu fosse ligar, roteirizar, colocar o que eu quero escrever, o que eu quero falar, eu ia acabar desistindo e não faria nada. Então, é isso, a gente fica aqui com esse videozinho de final de semana e vamos torcer para que o ânimo do papai aqui volte. No mais, deixe os comentários o que vocês acharam desse breve e grande resumo, com o que vocês acham que tem que melhorar, se a oratória tá boa, se eu tô gaguejando muito, se eu não troquei alguns sinônimos ou a ordem de conjugar alguns verbos. Não sou o melhor do português, gente. Já fica aí a informação. No mais, até a próxima.